Shalom, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos seguindo com a nossa leitura, livro de Josué, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, e a Piram, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Orom, e os feriu até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, à descida de Bet-Orom, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos de todo Israel: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Então, isto está escrito no livro do reto: o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele.
ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Mequidá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir, a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquidá, não havendo ninguém que movesse sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto Josué os feriu, e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. Naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá, feriu a fio de espada e destruiu o seu rei. A eles e a toda a arma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libina a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, e ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera a Libina. Então Horão, rei de Gezé, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo,
até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou a Laquis, a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a fizeram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nela havia, e ninguém deixou com vida conforme tudo que fizera a Eglon. E Josué destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debi e pelejou contra ela, e tomou-a com seu rei todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e toda a alma que nela havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Libina, e ao seu rei assim fez a Debi e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal.